Maravilha! Como é bom estar aqui com você. Nesta manhã, para mim hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a sua vida neste exato momento que você estiver vivendo. Eu sou Eliana Matos dos Santos e quero transbordar hoje na sua vida grandemente com a palavra de Deus. E estou muito feliz hoje porque a nossa série de cinco vídeos hoje é a final. Hoje é a parte final, desmascarando o livro de Jó sob as lentes da graça de Deus. Hoje é a parte final. Louvado seja Deus por isso. Queridos, eu quero e vou agora transbordar na sua vida 4 fases que mudaram a vida de Jó. E eu tenho certeza que vai mudar muito a sua vida também. A primeira fase, Deus responde ao sofrimento de Jó, mostrando sua grandeza e sabedoria. Se você consultar o livro de Jó no Antigo Testamento, na sua Bíblia Sagrada, você vai perceber que dos capítulos 38 ao 41, Jó e Deus estão num diálogo, numa conversa. Deus está respondendo às dúvidas quanto ao sofrimento de Jó. E ele faz isso questionando Jó, com muitas questões, muitas perguntas, mas sem jogar nada no rosto de Jó, sem culpá-lo, sem apontar o dedo para Jó, mas só falando dele mesmo, da sua grandeza, da sua bondade, da sua majestade. Gente, é impressionante. Conforme eu estava lendo ali, eu pude ver, viajar, imaginar na grandeza de Deus, na natureza que Ele criou, nos animais que Ele criou. É tremendo, é surreal a forma que Ele vai expondo ali para Jó. Inclusive, se você puder, eu faço um adendo aqui, vou deixar no link na descrição deste vídeo. Eu vou deixar o link do meu blog, que eu coloquei lá imagens assim inéditas, maravilhosas, e você vai poder viajar, imaginar nesta grandeza de Deus. E aí eu te pergunto, nesta primeira fase, se Deus não julgou a Jó, não jogou nada no rosto dele, não o culpou, não o condenou, por que devemos hoje julgar as pessoas, julgar os outros, dar a sentença na vida delas do porquê elas estão sofrendo, do porquê elas estão padecendo, do porquê elas estão passando por tal coisa, ou porquê que está acontecendo tal coisa na vida delas? Quem somos nós, queridos, né? Para fazer assim. Eu tenho certeza que você não gosta de ser julgado, sentenciado, como eu também não, como ninguém, gente. Deus não fez assim com Jó e não faz e não fará assim com você. Está compreendendo? Fase 2. Jó é tratado de dentro para fora. Aqui no livro de Jó, capítulo 40, versículo de número 8, permita-me eu ler para você. Diz assim: você ainda vai querer colocar em dúvida a minha justiça para demonstrar que você é justo? O nosso Deus fez mais uma pergunta para o Jó. Jó estava sendo tratado de dentro para fora. E como dói ser tratado de dentro para fora, não é verdade, amados? Os questionamentos de Deus para Jó passaram a ser um mistério. E o Jó, o que o Jó fez, Helena? Jó ficou em silêncio. Jó ficou caladinho.
só usufruindo ali daquelas questões, daqueles questionamentos de Deus. E você sabe por quê? Porque havia uma justiça própria dentro do coração de Jó. É isso mesmo, amados. Uma justiça própria. Deixa eu recapitular para você, e eu te aconselho ir lá e assistir as outras 4 séries para você entender melhor. Eliana, o que é justiça própria? Você me perguntaria. É a visão humana sobre justiça. É a sua ou da pessoa autojustificação daquilo que o ser humano entende do que é justo. É o homem tentando ser justo diante de Deus através das suas obras e ações. É o homem se sentindo justo por fazer alguma coisa que ele acredita ser boa para Deus. Vocês estão entendendo, queridos? A arrogância, o ego anulam a obra de Deus em nós. Tem uma frase do pastor Joseph Prince, que diz: a tribulação manifesta conserto para uma vida cheia de justiça própria. E eu acredito nesta frase. Eu não sei se você acredita nesta frase. A tribulação manifesta conserto para uma vida cheia de justiça própria. Queridos, ser justo, ser íntegro, não isentava Jó de ter algo ruim velado dentro do coração dele. E não vai isentar você também. E não isenta a nenhum de nós. Há pessoas que dizem: eu sou boa, eu não faço mal para ninguém e tal. Gente, isso não nos isenta de ter algo velado ruim no coração. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: vós sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos. O ser humano é mau, amados. O ser humano é mau. Nós nascemos no pecado. Nós nascemos no pecado, no erro. Está escrito também numa das cartas paulinas que nenhum de nós, todos nós pecamos e erramos, todos nós estamos destituídos da graça de Deus. É a graça do nosso Pai Celestial que nos deixa livre desta justiça própria, ou seja, de arrogância e de ego. Quem aqui não tem um ego dentro de si? Quem aqui de você agora que está me assistindo não tem aí porções de ego dentro de você? Todos nós temos, queridos. E isso precisa ser tratado. O ego é justiça própria, precisa ser tratado. O Jó precisou ser tratado. A justiça própria precisava ser arrancada dele. E infelizmente foi daquela forma que Deus usou. Eliana, mas por que Deus usou assim? Eu não sei. Eu não tenho as respostas para tudo. Eu não sei por que Deus permitiu que Satanás agisse daquela forma com Jó, tirasse os filhos dele, colocasse perebas, doenças nele, queridos. Eu não sei. Eu só sei dizer que Jó tinha uma justiça própria, velada dentro dele. E precisava ser tirada, precisava ser arrancada. E Deus usou daquela forma. Hoje não será mais necessário ser assim. Se há uma justiça própria em você, se há ego, se há porções aí, se você sabe, às vezes diz, né, ou se sente ser o tal, ser a tal, sabe? Cheio de si mesmo, fique tranquilo que vai ser tratado, vai ser tirado, só que não vai ser necessário ser da forma que foi com Jó, não vai. Eu garanto a você, segundo a Sagrada Escritura. Por quê? Porque Jesus Cristo não vai deixar. E por quê, Eliana? Porque Jesus morreu e padeceu por você. Jesus Cristo é a nossa graça maravilhosa. E Ele não vai deixar que isso seja tirado de você dessa forma. Ele vai tratar você com graça. Na medida que você se doa, se entrega, se dá, Ele vai tratar você com graça, com leveza, com amor.
e a justiça própria vai se esvanecendo de você. Terceira fase, as fichas caem e Jó se rende. Olha que lindo. Jó 42, versículo 2 diz assim, olha: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. E o versículo de número 6. Por isso, eu me arrependo de tudo que disse, estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e da cinza. Versículo 5. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. As fichas de Jó foram caindo, os olhos de Jó foram sendo abertos e o Jó se rendeu. Queridos, as suas fichas estão caindo? Na medida que o Espírito Santo está falando aqui com você, as suas fichas estão caindo? Porque hoje são inúmeras as pessoas que sabem de Deus só através dos outros. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que hoje aqui no YouTube é recheado de vídeos sobre a graça de Deus, do evangelho da graça de Deus. Graças a Deus que alguém é tocado pelo Espírito Santo para se assentar diante, na frente de uma câmera no celular e começar a transbordar de Deus, de Jesus Cristo para as pessoas. Mas a coisa mais gostosa é você conhecer Deus. É você saber de Deus. Há pessoas que só diante de um problema, uma crise, uma perda de um trabalho, ou de um ente querido, ou a perda de algo muito importante ali na sua vida, algo de valor, é que elas vão conhecer o amor de Deus. Alguém no passado, cunhou essa frase, eu volta e meia também já usei essa frase, mas hoje não a uso mais. Mas alguém dizia: quem não vem para Deus pelo amor, vai vir pela dor. Isso é uma frase, um jargão antigo, eu não uso mais e eu não aceito essa frase. Eu não vim para Deus mediante essa frase, pela dor em si, Não vim. Cada um vem para Deus das suas formas, com as suas experiências, mas que não seja necessário você vir pela dor, mas que você venha pelo amor. O Jó, ele disse, olha, antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Sabe, o Jó, ele acordou e se rendeu, ele precisou passar por aquela experiência para conhecer Deus. Você lembra um Jó que acordava de madrugada, um Jó que estendia sacrifícios, um Jó que orava pelos seus filhos, achando, pensando, pode ser que eles tenham pecado, então eu já estou estendendo aqui o meu sacrifício. Então Jó achava que conhecia a Deus, mas não conhecia. Quantas são as pessoas que acham que conhecem a Deus, mas não o conhecem? Só vão conhecer depois mediante um acontecimento ruim. Que isso não seja necessário acontecer com você. Que você se renda agora aos pés dele. Ele é a fonte de tudo, queridos. Nós temos hoje, você tem hoje o fôlego de Deus, o fôlego da vida, porque foi Deus que deu para você. Você nunca teria o que você tem se não fosse Ele, se não fosse Deus dando para você. Sabedoria, ciência, inteligência, capacidade, é Deus que dá para você. Habilidade, Ele habilita você a fazer todas as coisas. É Ele que deu para você. Amados, descansa em Jesus. Ele entregou o seu Filho único por você. Descansa nele. Descansa nele. Quarta e última fase. O retorno da felicidade e a derrota de Satanás. Aqui mesmo no Jó 42, versículo 10, diz: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Maravilha! Depois daquela conversa amigável, daqueles questionamentos, Deus abriu os olhos de Jó, suas fichas caíram,
Deus falou para ele, ore por seus amigos. E se você verificar a Sagrada Escritura, se Jó não orasse pelos amigos dele, aqui no capítulo 42, os seus amigos iriam morrer, perecer no pecado. Foi necessário que Jó orasse, e Deus escolheu Jó para que orasse, para que intercedesse pelos seus amigos, para que o pecado deles fosse perdoado. Queridos, Deus muda a nossa sorte, vai mudar a sua sorte também, quando você orar pelos seus amigos, orar pelas pessoas e principalmente por aqueles que aborreceram você. Alguém aborreceu você, alguém entristeceu você, alguém foi injusto com você. Deus concedeu riquezas, saúde, leveza e beleza para Jó, depois que Jó orou e intercedeu pelos seus amigos, que não eram nada amigos, os três, né? O Bildade, o Zofar, o Eliú, os três primeiros amigos, que não eram nada amigos, precisou que Jó orasse e intercedesse por eles. E Jó teve tudo em dobro. Jó viveu 140 anos, com longevidade, beleza, homem forte, conheceu seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Enquanto Jó viveu, ele foi um homem feliz e um homem abençoado. E eu digo para você que enquanto você viver, você vai ser um homem feliz, uma mulher feliz, uma pessoa abençoada. Aqui nesta terra você só precisa abraçar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e se colocar, recair sobre essa graça maravilhosa que é Jesus Cristo, sobre o favor imerecido dele. Há esperança para você também, para você que está aí caído, caída, chateado, entristecido, entristecida. Há esperança para você. Quanto a Satanás, não precisa nem falar nada desse infeliz. É um perdedor, um infeliz, atacou a Jó, mas só fez com que Jó crescesse, engrandecesse mais ainda, tivesse tudo dobrado. Queridos, descanse em Jesus hoje, sem medo do que o diabo possa fazer com você, ok? Vou encerrando por aqui o vídeo. Que você seja grandemente abençoado e profundamente amado e amada por Deus. Quero também lembrar para você, olha, vou deixar na descrição do vídeo o meu livro. Adquira-o, compre-o. Os benefícios dele vão te fazer muito bem. Um dos benefícios dele é a clarificação sobre a graça e sobre a lei de Deus. Vai te fazer um bem tremendo. E o meu mais novo, O Segredo para Viver uma Vida de Sucesso, Acesso à Posição de Herdeiro, é um e-book. Pegue também o link na descrição deste vídeo para você ser aqui nesta terra uma pessoa grandemente próspera, porque é o desejo de Deus suprir todas as nossas necessidades. Curte o vídeo, comenta e compartilhe com mais pessoas que você ama. Um beijo, fique na paz, fique com o Senhor. Até a próxima.